Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 24 de outubro de 2025, e nosso devocional diário está em João, capítulo de número 8. Um capítulo extremamente maravilhoso e muito grande. Por isso não vai dar para nós falarmos de cada detalhe, mas se surgirem perguntas, coloque aí no grupo do WhatsApp, no YouTube. Teremos prazer em tratar do assunto com você. O capítulo começa com a famosa questão de Jesus sendo confrontado pelos judeus ali ao trazer uma mulher que foi pega em adultério. Eles disseram que a lei mandava apedrejar e perguntaram o que Jesus faria naquele caso. E no caso, Jesus fez. Ele ficou ali despreocupado, insistiram com ele e ele disse que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E voltou a estar ali tranquilamente fazendo o que fazia antes. Ele estava escrevendo ali na terra. E depois que ele se levantou, todos tinham ido embora, porque ali ninguém pôde condenar aquela mulher. Tiveram que assumir ali que tinham pecados. Jesus ele se manifesta mais uma vez dizendo que ele é alguma coisa. E no versículo 12 nós vamos ele dizer que ele é a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quem segue Jesus nunca tropeçará, porque ele é a luz, ele é a própria luz. Jesus ele vai dizer coisas especiais mais embaixo. Olha o versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Jesus está afirmando aqui, se permanecer na palavra dele, obediente à palavra dele, esse sim é o seu discípulo. E esse que conhece a verdade e o conhece, esse é que tem a liberdade, esse é liberto, porque se o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Veja que coisa maravilhosa é sermos livres. E livres de quê? Livres do poder do pecado, livres da escravidão do pecado. Aquele que é escravo do pecado, ele não tem essa percepção de que faz coisas ruins, faz coisas más e até faz algumas coisas boas de vez em quando, mas todas com motivações distorcidas e não consegue perceber essa ação. Mas a verdade é que em Cristo traz a libertação desse mal, a libertação dessa escravidão tão voraz que tem sobre todos os homens, o pecado tem sobre todos os homens. Jesus vai confrontar ali os judeus nesse sentido. Ele está dizendo que se conhecer a verdade vai libertar. E aí ele volta a falar com aqueles judeus ali no versículo 42. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Jesus está dizendo para aquelas pessoas ali que se diziam filhos de Abraão, se diziam ali convictos de serem aqueles que têm a certeza da salvação, de que eles não conseguiam ouvir a sua palavra, eles não conseguiam ouvir a palavra do Pai. E ele vai dizer quem era o pai deles. Vocês não conseguem ouvir meu pai porque vocês têm outro pai. E quem é o vosso pai? Versículo 44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E ele diz: mas porque vos digo a verdade, não me credes. Aqueles homens ali mentem, aqueles homens ali não conseguem perceber em Jesus Cristo o Messias, e Jesus os diz: vocês são filhos do diabo, na verdade, e por isso não conseguem me ouvir, não conseguem entender o que eu estou falando. Vocês têm que fazer a vontade do Pai de vocês. Então que nós possamos buscar. Não há uma paternidade neutra nessa terra. Ou aquele que pratica o pecado é filho do diabo, e aquele que quer buscar a Deus, que busca a Deus, que se coloca diante de Deus, é um filho de Deus. Não existe um meio termo. Você é um filho do diabo ou filho de Deus? É uma pergunta estranha de ser feita, mas precisa ser respondida. O que você pensa de Jesus Cristo? Somente através dele há libertação do poder do mal, do poder do pecado. Você possa se entregar para ele completamente e conhecer o Filho, porque somente através do Filho há liberdade plena. Que Deus possa abençoar a sua vida e a paz do Senhor.